Salve corredores, salve corredoras, está no ar para vocês que assistem aqui pela web mais um sábado de nutrição e alimentação com a minha amiga Luciana Polini. Tudo bom, Lu? Tudo bom, Gu? Salve corredoras e corredores. Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto que nós temos muita propriedade para falar, afinal nós dois somos corredores de asfalto e principalmente corredores de trilha. Você é mais trilha ou você é mais asfalto? Mais trilha. Sem menor dúvida. Muito mais. Outro dia eu respondi isso Pra mim é difícil, né? Porque assim, eu sou mais trilha também, eu gosto mais de ir pra trilha. Mas eu não posso abandonar o asfalto, não tem como, porque... Ainda a maioria dos corredores estão na rua. Não tem nem comparação. Tipo, o volume de corredores de asfalto é infinitamente maior. Sem dúvida. Então, quando a gente cria conteúdo na internet, tem que falar com todo mundo que é corredor. Mas se eu pudesse escolher... Sim. Mas eu acho que esse tema de hoje vai ser bem interessante porque eu recebo bastante, Gu, essas dúvidas com relação ao que muda na nutrição, na orientação, com relação a fazer uma corrida de montanha, trilha e corrida de asfalto. E foi bacana porque acho que há um mês atrás que eu fiz a track field que teve aqui de 21K e fazia muito tempo que eu não fazia uma corrida de rua. E eu falei, puxa, vale a pena falar sobre esse tema, porque aí é lógico que no dia a dia a gente acaba correndo na cidade, né, no asfalto, mas final de semana acaba indo pra trilha. E é realmente completamente diferente a maneira de você repor carboidratos, né? Exatamente, a maneira que você fornece energia para o teu corpo. E principalmente... existe a dúvida com relação à quantidade de carboidrato. Então, assim, com relação à quantidade de carboidrato, não muda. A questão é o tempo de um exercício de asfalto, uma corrida de rua de asfalto, geralmente é menor. Por que o habitual é quem vai até a maratona... Na casa das 4 horas. Exatamente. Na montanha, 4 horas é muito fácil você ficar na montanha 4 horas. Tudo depende do desnível altimétrico, depende do terreno, mas treino de 3 horas é um treino curto na montanha. Exatamente, é um treino muito comum. Muito comum. É como se você estivesse fazendo 1h30 no asfalto. Vamos colocar mais ou menos nessa proporção, né? E isso muda, porque quando a gente fala em recomendação de carboidrato, são algumas variáveis, intensidade e o tempo que você vai. Então, é lógico que quanto mais intenso vai ser o teu treino, a tua corrida, maior vai ser a sua necessidade, principalmente de carboidrato, porque carboidrato é o substrato energético que vai te manter em intensidade, né? Então, isso é algo que a gente já tem muito claro. Mas, se você vai fazer por muito tempo, você também precisa garantir que seu estoque de glicogênio não vai para o chão. Claro. E aí, quanto maior e mais longo for o seu treino, maior vai ser a sua necessidade de carboidrato por hora. Isso não muda. Isso que eu ia te perguntar. A relação carboidrato por hora não muda. Não muda. Independente de o cara ir para trilha, porque são dois estímulos diferentes. A trilha ela é muito mais corre para e também tem muito mais o apelo da força. Sim. Que quando você vai subir, muitas vezes você vai até o limite muscular. Exato. O asfalto ele é muito mais de autonomia, né? Exato. Ele te dá uma autonomia, você entra lá no modo de cruzeiro. Sim. Né? Então você exige muscularmente mais, eu acho, que a trilha do que no asfalto. Então, depende, né? Porque a questão muscular, eu acho ao contrário. Na rua é muito mais o fôlego e na montanha é muito mais a força muscular. Foi isso que eu falei. Tá. Então, foi isso que eu falei. Na rua é muito mais o fôlego, porque você está na autonomia, é o cardio. Exato. E na montanha é muito mais a força. Né? Então, se você não está acostumado a subir, você não sobe. Exato. Você tem que estar forte para subir. Exatamente, é exatamente isso. Mas com relação à quantidade de carboidrato, e aí vamos colocar corridas acima de 1h30, essa necessidade de carboidrato vai ser maior dentro da adaptação individual, dentro do que cada um está treinando para fazer, mas nós temos que acima de 3 horas de atividade, a gente chega aí numa orientação de 90
a, para quem é super 120. performance, 120 gramas de carboidrato por hora. Mas para a maioria das pessoas, o que eu tenho visto, o que eu tenho orientado, que é fácil de conseguir. Até 3 horas, ficar em 60 gramas de carboidrato por hora. Tá ok. Tá excelente. Então, partindo todas essas questões com relação à quantidade de carboidrato, se você está até 1h30 de corrida, de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, tá? Partindo, né, dessa questão de quantidade de carboidrato, a gente vai para qual carboidrato? Como será esse carboidrato? E aí a gente tem no mercado infinitas, né, tanto alimento mesmo, quanto suplementos. Na corrida de rua, nós vemos muito mais suplementos do que alimentos. E na majoritariamente gel, né? Então, isso é uma coisa que está mudando e eu vi isso na track field. Muita gente, como as roupas propiciam hoje você levar a tua garrafinha, o que acontece? As pessoas se adaptam a consumir um carboidrato diluído e elas levam. Porque se a gente for pensar na logística de uma prova de rua, você tem por exemplo, você está passando e tem o pessoal te dando a garrafinha de água. Às vezes dá uma quebrada lá. Se você está lá com a tua garrafinha já, você sabe e você toma a hora que você quer e você está tomando carboidrato diluído de uma forma muito mais fácil. E sem falar que um intratreino, por exemplo, ele vai repor seus carboidratos e vai te dar muito mais do que um gel. Muito mais. Exatamente isso. Inclusive foi isso que eu fiz na prova. Eu falei, eu vou fazer a prova só com Ultra Action. Coloquei uma dose, uma garrafinha de 500 ml. Nem levou gel. E nem foi suficiente. A garrafinha, não consumi nenhum gel. E o carboidrato diluído, e esse é o ponto. Numa corrida de rua, numa corrida de asfalto, quanto mais diluído, quanto mais, mesmo que seja um gel, a consistência do gel tem que ser mais líquida. Para a maioria das pessoas, isso faz muita diferença. Principalmente, né, eu vi um cara na minha frente que ele botou um gel na boca e ele não tinha água na prova. Ele ficou com aquele negócio que ele olhava para minha cara e falava assim, o que eu faço com esse negócio na boca? E muitas vezes dá para até cuspir mesmo, porque até a gente já fez um vídeo falando sobre o bochecho do carboidrato de gel. E ficar com o carboidrato na boca também está relacionado com melhorar a performance, com diminuir a percepção de esforço, porque a gente tem toda essa comunicação, né, da nossa boca, das papilas, que vai mandar para o nosso cérebro e vai falar, olha, eu estou com carboidrato aqui, a minha percepção de esforço já vai ser menor. Isso funciona tanto na corrida de rua quanto na corrida de asfalto, principalmente na corrida de montanha. Principalmente se você ainda está enjoado, quando você vê que você não vai conseguir engolir aquele negócio. Ficar na boca e ficar na boca já vai te ajudar a ter uma melhor performance. Tá? Então, o ponto é, com relação à diferença da nutrição para a corrida de asfalto, para a corrida de montanha, entenda como a consistência do carboidrato que você vai levar para o asfalto faz diferença. Sim. Então, um carboidrato diluído, um gel que seja quase líquido, vai ser muito melhor para você que está lá naquela respiração, né, muito intensa o tempo todo, que é muito diferente na montanha, que a gente come comida às vezes. Isso que eu ia falar. O lance da montanha é porque isso não significa que da montanha seja mais fácil, é diferente. Não, é diferente. E assim, por conta do estímulo ser mais longo, você ficar lá 3, 4, 5 horas, dá mais fome. Então, e aí você tem também um compartimento para levar o que você precisa, né? Então eu levo bananinha, paçoquinha, salamitos, eu levo tudo isso. Se a prova é muito longa, às vezes eu levo ovo cozido dentro da casca. Por quê? Porque você fica 4, 5 horas, dá fome. Você passa do horário da sua refeição, muitas vezes. Quando eu vou para trilha de fim de semana normal, a gente começa às 7, 7h30, eu vou até meio de meia, 1 hora. Outro dia na WTR a gente acabou a prova, era 2 horas da tarde. Uma prova de 30 quilômetros.
Então, o que aconteceu? Quando deu meio-dia, tava com fome. 1h da tarde, tava com fome. E aí não adianta botar gel para dentro. E também a bebida líquida, ela é muito legal, mas chega uma hora que você sente vontade de um salgado, ou de mastigar, ou de comer, porque senão você conecta isso também com a tua saciedade. Exato, né? Com certeza. E isso é uma questão que é, de novo, a gente precisa treinar, a gente tem que fazer durante o treino. Então, vou para uma prova de montanha. Cuidado com o que você vai comer numa prova de montanha, porque você tem que treinar comer no seu treino, porque senão você pode realmente passar mal. Claro. Né? E a diferença com relação à fonte de energia que você vai dar para o teu corpo e como ela vai ser, é muito diferente. É muito diferente da corrida. Mesmo numa maratona, jamais você vai levar um selamitos numa maratona. Não dá. Você nem consegue mastigar. Você não consegue mastigar, esse é o ponto. Você nem consegue mastigar. Então, você nem tem tempo de mastigar. Não tem. Né? Então é esse o ponto. Entender a consistência da fonte de carboidrato, da fonte de energia que você vai consumir, principalmente no asfalto, vai fazer muita diferença. Muito bem, bom, ficou claro, né? Privilegie aí as bebidas líquidas, que elas são mais ricas do que o gel, né? Se você não quer se não tem como levar tudo, leva leva um gel, vai intercalando isso pro asfalto. E na trilha, obviamente, que se você faz mais do que 3, 4 horas de treino ou de prova, você vai precisar mastigar alguma coisa normal, isso faz parte. Faz parte. Né? E a trilha tem uma vantagem que é a mochila, né? Sempre você pode levar o pó dentro da garrafinha e só colocar água e resolve o seu problema. Exatamente isso. Lembrando a você que este quadro tem o apoio de Houseway. Aqui embaixo na descrição você entra no site da Houseway, lá tudo com 10% de desconto, basta você usar o cupom FOLHEGO, tudo minúsculo, sem acento. Feito? Semana que vem. Gente, as dúvidas. Pergunta aqui embaixo. Querem falar mais sobre esse assunto, a gente continua. Tchau.